Amém, amados irmãos. Uma honra estar aqui com vocês e o que menos importa hoje é quem eu sou aqui, pelo papel que eu estou desempenhando na convenção como presidente. O que mais importa é aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar a vocês e aquele que vai testificar o que eu estou falando, que é o Espírito Santo. Você quer receber? Quando alguém chega na sua igreja e diz, tem alguém na esquina doando vários sacos de brinquedo e de roupa, o que acontece dentro da igreja? O povo corre. Só o povo? Todo mundo. Quando alguém oferece alguma coisa, a gente quer. A palavra está dizendo em Atos 1:8, mas recebereis quem deseja poder. Todo mundo quer poder. Senhor, nós estamos na tua presença aqui nesta noite. E eu sei que foi o Senhor que preparou esse dia. E poderia ser qualquer um para estar aqui ministrando, mas coube a mim trazer esta palavra hoje. Que o teu Espírito possa testificar no coração de cada um, inclusive no meu, de tudo aquilo que tu vais falar pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho nada de novo para ensinar, nem para falar a cada um de vocês. Eu creio que temos aqui muitos pastores experientes que poderiam falar muito mais. Mas nos atendo ao texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A palavra ela é muito clara, mas recebereis poder. O poder do Espírito, uma promessa de Deus para este tempo. Quem acredita ainda no poder e no mover do Espírito? Todos nós. Mas quando nós pensamos neste texto e pensamos na palavra poder, o que vem à mente? O que vem à tua mente quando você fala, você pensa a respeito de poder? O que significa poder? O que você pode? Quem deseja um carro novo? 2. Quem deseja uma esposa? Um marido? Quem deseja uma família? Para qualquer coisa que nós desejamos, nós temos poder. O que significa esse poder nas tuas mãos? Quando alguém diz, eu quero uma família, primeira coisa que você tem que encontrar, uma esposa ou um marido. E você precisa o que para encontrar alguém? Você vai destinar 3 coisas da sua vida. Tempo. Que mais? Dinheiro, investimento. Que mais? A sua vida. Um médico, esses dias eu estava olhando um programa junto com minha esposa e aquele médico estava fazendo uma cirurgia na cabeça de uma pessoa. E eu fiquei pensando, temos algum médico aqui nesta noite? Quanto tempo um médico trabalhou, estudou para se tornar um médico? No mínimo, 10 anos. 10 anos da vida dele, ele gastou em emergências, ele gastou em residência, ele gastou em salas de aula, ele gastou servindo nos hospitais, várias noites sem dormir. E investiu muito, talvez o pai dele tenha investido porque ele não poderia.
E quando nós pensamos, como é que alguém se torna um médico? Como é que ele recebe esse poder de ter se tornado um médico? Quem deseja receber o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo tem custo. Você quer receber poder? O Senhor quer te dizer nessa noite. Está à disposição. Mas você tem que entregar o seu poder. O que você tem nas mãos? Moisés, eu quero te usar. O que tu tem nas mãos? A nossa sociedade hoje é uma sociedade que, quando pensa em poder, ela pensa em prestígio, em honra. Pense por um instante. Esse povo que anda hoje todos nas redes sociais, o que as pessoas mais desejam? Elas desejam o quê? Poder de influência? Elas desejam poder financeiro? Poder político? O poder de fazer sucesso? Poder e empoderamento feminino é uma coisa que muito se tem falado nos dias de hoje. Mas se nós desejamos o poder do Espírito Santo, precisamos entender: nós não teremos poder se não entregarmos o poder que nós temos. Qual o poder que você tem? Qual o poder que está nas tuas mãos? Talvez você não tenha muito dinheiro, talvez você não tenha muito tempo de vida, mas o que você tem? E Jesus pergunta: quem quer vir após mim? A si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando se fala em receber, todos querem. Receber poder, então, nem se fala, todos nós queremos este poder. Muitas pessoas pensam, quando se fala do Espírito Santo nos derramar do seu poder, a gente pensa, puxa, eu vou ser uma pessoa que vai ter muito poder e autoridade para levantar enfermos, para curar as pessoas, para restaurar vidas, trabalhar na reconstrução de um casamento, levantar pessoas dos mortos, tirar demônios, principados e potestades de vidas que estão atormentadas e presas. Talvez nós estamos pensando em poder de uma forma que nós possamos utilizar esse poder, talvez para também mostrarmos o nosso poder. Mas o Senhor quer nos dar poder, não é para nada disso. Ele quer saber se nós estamos conscientes de qual é o objetivo, qual é a missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito para ser testemunha. Mas não é apenas ser testemunha. Irmãos, para nós sermos testemunhas, nós precisamos morrer para nós mesmos. O preço de receber poder é entregar o poder. Qual é o poder? Da nossa vida. Quem assenta no trono da sua vida? Quem está no controle do teu tempo? Quem está no controle da tua conta bancária? Quem está no controle dos teus 11 habilidades, do teu ministério? Quem está no controle da sua família? Ainda é você ou você já entregou ao Senhor? É preciso esvaziamento de si mesmo. Se queremos o poder do Espírito, é preciso arrependimento dos pecados. Até que um possa odiar o seu pecado, enojar-se do pecado que cometeu. O Espírito Santo não virá para habitar em alguém, para encher esta pessoa de poder,
em alguém que contumazmente, nem um dia está praticando o seu pecado e no outro dia quer adorar o Senhor na igreja e expulsar demônios e pregar o Evangelho? Porque o Espírito, ele é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É preciso ser lavado no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, confiando no seu sacrifício, que não é pelo meu mérito, mas é pelos méritos de Cristo. Libertação de espíritos que te acompanham ou te acompanharam durante muitos anos. Eu conheço jovens que passaram uma vida inteira na prostituição, na pornografia, nas drogas. De repente se converteram, mas não conseguiram abandonar aqueles pensamentos, aqueles hábitos, aquelas práticas. Eventualmente caem. Mas o Espírito Santo, ele quer alguém que se entregou por Jesus, se entregou para Jesus, e agora deseja pagar um preço de morrer, para que o Espírito possa comandar aquela vida. Se eu quero o Espírito de Deus, eu tenho que tirar os espíritos que existem em mim. Quais são os espíritos que têm te atormentado? Um dia desses, um irmão me procurou, me ligou chorando, dizendo: pastor, ora por mim, porque toda noite vem um demônio aqui no meu quarto e ele não me larga, e eu sei que eu cometi algo que eu não deveria ter cometido e agora estou pagando o preço. O que eu posso fazer? Eu disse para ele: te arrepende, pede perdão a Deus. E nós vamos orar. E esse demônio vai te abandonar. Porque a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não entendermos que o Senhor não quer dividir espaço com outros espíritos, Ele quer a tua vida. Porque o corpo que você tem não é para você usar no teu entendimento diário de beleza, de influência, de sucesso, de prazer. Ele quer te usar para ser a habitação dEle. Quando houver o quebrantamento, meus irmãos, e o arrependimento, então poderá haver lugar para o Espírito Santo habitar. Quando o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. De acordo com a lei judaica, era necessário que para fechar um negócio, ou para que houvesse qualquer tipo de confirmação de uma determinada palavra, era preciso 2 testemunhas, no mínimo 2. E quando o Senhor está dizendo nesse texto: e sereis minhas testemunhas, sabe o que Ele está dizendo? Eu posso entender que todos nós seremos testemunhas, mas Ele também está dizendo: quando tu pregares, aquele que está em mim e que está em ti vai testificar a verdade que você está falando nos corações. Porque quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu aqui estou falando coisas que vocês já conhecem, mas quem está testificando no coração de vocês é o Espírito Santo de Deus. Quando vocês estiverem falando em qualquer lugar, para qualquer pessoa, a respeito da obra de Cristo, a respeito do sacrifício de Cristo, a respeito de tudo aquilo que Ele fez, trazendo uma comunhão nova do homem com Deus, você estará falando de alguém que veio para salvar a humanidade da destruição, e o Espírito Santo estará trabalhando para convencer aquelas pessoas. Naquele dia em que Pedro está pregando,
depois de eles serem afrontados, estavam zombando dele e dos discípulos por estarem falando em línguas, pois lá no Pentecostes muitos foram tomados com aquelas línguas de fogo e começaram a profetizar e a falar em línguas. E muitos homens zombavam deles, tinha mais de 3.000 naquele lugar, talvez muito mais do que isso. Mas Pedro se posiciona, se coloca em pé e começa a falar à multidão quem é Jesus, o que ele fez, o seu trabalho, o que ele fez lá na cruz do Calvário e por quem ele morreu. E quando Pedro começa a falar da obra de Jesus Cristo, testemunhar da obra de Jesus Cristo, o Espírito vem e mais de 3.000 pessoas são convertidas em um dia, porque o Espírito Santo convenceu o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Se nós queremos o Espírito que havia em Pedro, o Pedro antes de Pentecostes era um violento, mentiroso, traidor. Mas o Pedro depois de Pentecostes ele é outro. Mas ele se entregou nas mãos do Senhor Jesus. Ele reconheceu o seu pecado e quando ele vem a Jesus depois de ter traído Jesus, Jesus recebe de braços abertos. Pedro se arrependeu. Houve arrependimento. E nesta noite eu gostaria que você pensasse na sua vida. O que você ainda não abandonou, não entregou nas mãos do Senhor? Pode ser família, pode ser ministério, pode ser trabalho, pode ser uma prática que você não consegue se libertar, pode ser qualquer coisa. E o Senhor nesta noite, Ele quer que haja uma geração neste lugar de pessoas que saiam cheios do Espírito Santo. Recebam o poder do Espírito Santo, mas dando poder a Ele para governar esse poder que há na sua vida. Eu vou receber o poder de Deus, mas quem vai usar esse poder não sou eu, é Deus. Somos apenas instrumentos. Quem é instrumento de Deus aqui nessa noite? Quando zombavam dos discípulos lá no Pentecoste, muitos ficaram preocupados. E depois que Pedro fala, o Espírito Santo convence. Um daqueles homens diz: que faremos, irmãos? Depois de ouvir isso, o que faremos? Aí Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados e recebereis poder do Espírito Santo. Não há liberação de poder sem arrependimento. Queremos poder. Há muitos anos atrás, eu desejava tocar piano, aprender piano, para tocar na igreja. Mas eu não sabia que eu teria que desenvolver longos e longos dias praticando piano. Tive que doar parte da minha vida. O poder que eu tinha era o tempo. Qual é o poder que você tem à disposição hoje para entregar ao Senhor, para que Ele possa usar a sua vida? O que você precisa deixar de lado para que o Espírito Santo possa usar o teu tempo? Nunca nós ouvimos falar, como nos dias de hoje, de uma geração cristã tão superficial na palavra de Deus. Uma geração que pouco lê a palavra de Deus, que pouco ora. E eu quero dizer para vocês que ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem estar cheio da palavra de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 23 e 24,
O Senhor repreende o seu povo. E Ele, como se Ele estivesse dizendo: vocês não têm o meu espírito. Atentai para mim. Atentai para a minha repreensão, Ele fala lá em Provérbios 1, 23. E qual é a repreensão? Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O Espírito que há em Deus, o Espírito que há em Jesus, esse é o Espírito que tem que estar em mim. Esse é o Espírito que habita em mim. Esse é o Espírito que mora em mim, que pensa em mim. Derramarei copiosamente do meu Espírito. Mas quando nós queremos pregar para sermos famosos, para sermos conhecidos, quando nós queremos trabalhar para fazer fortuna, quando nós queremos trabalhar para ganhar muito dinheiro, nós precisamos repensar o que realmente nós queremos, que espírito nós queremos. Porque a Caixa Econômica hoje, ela tem milhões de pessoas indo todos os dias nas lotéricas e agências da Caixa para fazer a sua fezinha. Aquele que está jogando numa loteria está atrás do quê? Do dinheiro. Está vinculado a quem? A Mamon. Está querendo servir a quem? A Mamon. Quando nós queremos poder e influência sobre outras pessoas, o que nós queremos? Quando queremos pastorear uma igreja, só pode ser a igreja matriz, não pode ser uma missão lá no Amazonas. Porque a igreja matriz tem internet, tem povo, tem luzes, tem ar-condicionado. Lá no Amazonas eu vou ter que pregar no meio dos índios, no meio do povo manauara. Muitos não querem sair das suas cidades hoje para ir para o interior, para ir para os lugares distantes. Porque o poder que está agindo neles não é o poder do Espírito. É outro Espírito. Qual é o Espírito que está habitando em nós, que nos impede de fazer o que o Espírito de Deus quer? O Espírito de Deus, ele não quer que nós venhamos a pregar a respeito de nós mesmos, nem a respeito da denominação. Ele quer que nós venhamos a pregar a Jesus Cristo e este crucificado, para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor, para que o nome dele e o reino dele se estabeleça primeiro nesta vida aqui, para depois se estabelecer na vida de outras pessoas. Como vou pregar para outros se eu não consigo pregar para mim mesmo? E aí o Senhor fala lá em Provérbios: mas clamei e vocês recusaram. Estendi a mão e não houve quem atendesse. Isaías capítulo 11, versículo 2, ele vai falar sobre Jesus. Sobre Jesus. Aquele rebento, aquela raiz que vem lá de Jessé, que não significa nada para os homens, mas de lá Deus traz Jesus. E ele fala em Isaías 11, 2, e repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, capítulo 1, 2 e 3 de Provérbios, eu considero um manual para quem deseja ser cheio do Espírito Santo.
Estes 7 Espíritos de Deus, que são, primeiro, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Cada um desses Espíritos repousa sobre Jesus. E aqueles que estão em Cristo recebem destes Espíritos. Deus não dá o seu Espírito por medida, mas Ele exige que aqueles que se entregam a Ele se entreguem com todo o seu coração. Lá em Atos 2, 40 em diante, vai dizer que em todas as almas, em toda alma havia temor. Que temor é esse? O espírito de temor do Senhor. Tem temor do Senhor na tua vida? Tem temor do Senhor quando você entra no meio da congregação para adorar a Deus? Há temor nos jovens quando entram na congregação para adorar a Deus? Há temor na vida do marido quando fez uma promessa para sua esposa de ser fiel até a morte? Há temor na vida da esposa de ser fiel ao marido até a morte? Temor do Senhor. Há temor no casal em cuidar e edificar a sua casa sobre a rocha, para que seja uma família de sacerdotes, de filhos e filhas que adoram o nome do Senhor. Isaías 44, 3, ele fala: eu derramarei do meu espírito, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Ele não vai derramar água sobre quem está saciado. Sim, como a corça busca pelas correntes das águas, clama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Você suspira pelo Espírito ou só quer o poder do Espírito? Você anseia pelo Espírito Santo de Deus ou apenas quer o poder que Ele dá àqueles que se entregam a Ele? Está interessado nos dons, nos milagres, nas manifestações de poder? Ou você está disposto a sacrificar a tua vontade para que o Espírito Santo possa realmente fazer de você o que Ele deseja? Se o Espírito Santo hoje te disser: sai daqui e vai para o lugar que eu vou te mostrar, você está disposto a ir? Como fez Abraão, que não sabia nem para onde ir, mas ele foi. Qual é o lugar que Deus tem colocado no teu coração e você tem lutado contra isso? O Senhor nesta noite está falando contigo. Quais são as decisões que você deixou de tomar por medo? Medo da tua incapacidade, medo das tuas limitações, medo de quem você foi, medo de quem você é, medo do que vão dizer, mas você não pensou no temor do Senhor, porque o dia que todos nós tivermos o temor do Senhor, nós não vamos temer mais ninguém, nem a nós mesmos, nem ao inferno, nem ao diabo, porque o Senhor será o nosso Senhor. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Eu pensava que eu tinha educado meus filhos na palavra do Senhor e realmente eu agradeço ao Senhor porque eu tenho 2 filhos que servem a Deus
Toda a minha família serve a Deus. Meu avô era coroinha da Igreja Católica, mas um dia questionou o padre, foi excomungado da igreja lá em Porto Alegre, se converteu, foi ordenado ao pastorado, teve 5 filhos, 3 deles se tornaram pastores, dos quais o meu pai. Eu tive o privilégio de seguir nesse caminho. Hoje tenho o privilégio de ver meu filho seguindo nesse caminho. Agora tenho o privilégio de ver os meus netos sendo ensinados nesse caminho. E a glória não é minha, é o Espírito que está agora ministrando na posteridade. Aqueles que ministram no poder do Espírito Santo terão a ajuda do Espírito Santo até 1000 gerações daqueles que guardam e são tementes à palavra do Senhor. Para que alguém possa testificar de acordo com a mente do Espírito, essa pessoa precisa do Espírito Santo. Vou repetir, para que alguém possa testificar de acordo com a mente do Espírito. E o que é testificar de acordo com a mente do Espírito? Não é apenas eu abrir a Bíblia e repetir alguns conceitos e alguns versículos decorados. Não, é pegar esse texto, eu viver esse texto, eu me negar, eu sofrer por causa do meu pecado, mas eu não vou retroceder, eu vou adiante na confiança de que o sangue de Jesus já me perdoou de todos os meus pecados. Já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse testificar de acordo com a mente do Espírito, essa pessoa precisa do Espírito Santo. Para pregar com poder, você depende do Espírito Santo. Para ministrar um louvor ao Senhor e ser aceito diante de Deus, você precisa do Espírito Santo. Para receber a habilidade e estudar a palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo. O que você pensaria de um mensageiro enviado por um noivo para entregar uma mensagem à sua noiva? Eu, durante muitos anos, minha esposa morava em São Paulo, eu morava em Porto Alegre. Eu mandava cartas para ela. E naquela época, uma carta levava 15 dias para chegar. Significa que se ela respondesse no mesmo dia que a carta chegasse, eu só teria a resposta dela 30 dias depois. Não havia celular naquela época, faz tempo. E depois ainda fui morar um tempo para estudar piano na Inglaterra. As cartas demoravam 2 meses. Eu enviava uma mensagem. O mensageiro era o correio. Mas a minha carta chegava nas mãos dela. Mas eu faço uma pergunta para você no tempo de hoje. Se um noivo contrata você como mensageiro para entregar uma mensagem à sua noiva, e você chega nesse destino depois de viajar muito tempo, e você começa a falar de si mesmo: puxa, mas eu cansei muito, tive que ir para aquela chácara, fiquei na chácara lá na CBN, sofri por causa do calor, por causa das cabanas, por causa da falta de conforto, por causa da falta de ar-condicionado, por causa da comida, por causa do trânsito, por causa do pastor Esdras, por causa do Natan. E vai elencando e vai falando de você, das suas necessidades, dos teus problemas, das tuas crises. Mas não era para falar para a noiva dessas coisas. Era para entregar a mensagem do noivo. E o noivo nesta noite está perguntando: quem está disposto a entregar a mensagem? Guiado pelo meu Espírito,
movido pelo meu Espírito, entregar a mensagem pura e santa, na qual o Espírito que é santo pode testificar, sem mistura, sem falsas profecias, que é uma das coisas que mais tem hoje nas igrejas, falsas profecias e falsos profetas, falsos sacrifícios, louvores que são mais maquiados com luz, com tanta parafernália de equipamentos, mas destituídos completamente de poder. O noivo está perguntando: entregou a minha mensagem? No aeroporto? Na loja de conveniências? Entregou a minha mensagem para o mecânico? Entregou a minha mensagem para o vizinho? Entregou a minha mensagem? É a minha noiva. As pessoas que nós talvez estejamos deixando de falar porque nós já julgamos e dizendo, talvez ele não vai querer, já ouviu, já passou por tantas igrejas. O Senhor está dizendo, ela pode se tornar a minha noiva. Você não foi chamado para convencer, você foi chamado para entregar a mensagem. O meu Espírito vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se, qualquer homem ou mulher que vem com uma doutrina que não está de acordo com a lei e o testemunho, entenda uma coisa muito importante. Pode ser a pessoa que você considera mais santa, não está falando de acordo com a lei e o testemunho. Essa pessoa vem do maligno. Ela não tem o espírito da verdade. São inimigos da justiça. Inimigos da cruz de Cristo. Nestas pessoas que misturam suas teorias, suas doutrinas particulares, sistematizando textos que não têm nada a ver uma coisa com a outra, inventando, querendo se tornar judeus quando não são, querendo se tornar apóstolos quando não são, pastores quando não são, pastoras quando não são. Se você deseja ser guiado pelo Espírito, você precisa fidelidade à palavra, à lei e ao testemunho. Precisa estudar a palavra de Deus, pois a palavra é a luz do Espírito. Lâmpada para os meus pés. O Espírito está testificando no teu coração. Lâmpada para os meus pés. Pode repetir. É a tua e luz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Está restaurando a tua alma nesta noite? O Espírito irá guiar e ensinar todas as coisas. Não apenas guiar. Ele vai te ensinar. Ele vai te guiar por toda a verdade. Ele vai te ensinar todas as coisas. O nosso dever não é convencer. Nosso dever é entregar o poder das nossas vidas para o poder de Deus. Para que o poder de Deus tome conta das nossas vidas e sejamos inteiramente controlados, não por causa que Ele está nos forçando, mas porque nós entregamos o controle ao Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, verso 26, eu quero ler com vocês.
E este texto ele diz, 25 e 26, isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O noivo está perguntando: você vai entregar a mensagem? Jesus está perguntando à sua igreja nesta noite, como servos dele, como servas dele, vai entregar a mensagem? Eu nunca vi tantas pessoas hoje desejarem o título pastor e pastora. Mas quantas pessoas estão dispostas a ir aonde ninguém vai? Por que só nas grandes cidades? Por que pregar apenas para crentes? Depois que vim desse congresso lá em Lausanne, congresso na Coreia do Sul, eu disse para mim mesmo, falei para minha igreja em Porto Alegre, falei para minha esposa, eu quero morrer em Porto Alegre. Eu preciso ir adiante. Porque o mandamento não é ficar em Jerusalém. O mandamento não é ficar em Porto Alegre. O mandamento não é ficar na sua cidade. Enquanto você tiver forças, enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver vida do Espírito, vá, continue indo, continue falando, porque Ele vai te usar até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Para que ser pastor numa igreja? Eu tenho me questionado, pastor Jonas. Para que ser pastor numa igreja em que os crentes não evangelizam? E se os crentes em uma igreja não evangelizam, eu tenho o dever de ir adiante. Porque eu fui chamado para pastorear o rebanho, não para gerar ovelhas. Mas se não há ninguém gerando ovelhas, eu tenho que ir lá para fora para gerar ovelhas. Porque tem muitas ovelhas para serem geradas. O Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto. E quem vai fazer isso não sou eu, é o Espírito Santo que vai te convencer nessa noite. Aquele que está aqui nesse lugar, que está falando no teu coração, ele vai te mostrar e vai te guiar a toda a verdade. É este Espírito que João fala em capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Por que tanto crente tem medo do diabo? Por que tem tanto crente que dá honra a Satanás? Na minha vida, o diabo é servo de Deus e só faz o que Deus quer, só o que Deus permite. Se você é servo de Deus e é cheio do Espírito Santo, você não teme o mal. Muitos crentes estão entrando em depressão, têm medo da morte, têm medo de doenças. E por que tem tanto medo? Porque está faltando o Espírito do Senhor.
Está faltando o espírito do temor do Senhor. Está faltando o espírito de fortaleza, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento. O Senhor, nesta noite, quer falar à sua igreja para lembrar: vocês estão vivendo na época da plenitude dos tempos. O Espírito Santo está na terra, vivendo na sua igreja. Logo, essa igreja vai ser levada e o Espírito Santo vai ser levado junto. Você entregou a mensagem? Feche seus olhos neste momento. Senhor, todos nós queremos o teu poder. Todos nós queremos receber. Mas o que nós temos que entregar? O que os teus filhos têm que sacrificar nesta noite? Ore com a pessoa que está do seu lado. Ela ora por você, você ora por ela. E peça: Senhor, revela ao meu irmão o que ele precisa sacrificar. O que eu preciso sacrificar? O que nós precisamos entregar para que venha o teu poder? O que nós precisamos entregar para que venha a tua glória? O que nós precisamos entregar para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas? Oh, Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas nossas limitações. Perdoa-nos por depender da nossa zona de conforto. Perdoa-nos por não obedecer ao teu mandado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Vem sobre este lugar. Vem sobre a tua igreja nesta noite. Vem sobre este lugar e toma cada um dos teus filhos. Que deste lugar possam sair pessoas cheias do teu Espírito, controlados pelo teu Espírito, dominados pelo teu Espírito, e não pelo seu próprio Espírito, não pelo Espírito do homem, não pelos espíritos imundos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Libera sobre a tua igreja o teu Espírito nesta noite. Mas que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja mudança de atitude, mudança de vida, que haja mudança nos comportamentos, que haja mudança nos relacionamentos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Move do teu poder, da tua autoridade sobre as nossas vidas. Convence a tua igreja, convence o meu coração, da minha família, dos meus amigos. Nós confiamos no teu mover
E sei, Senhor, que Tu vais continuar ministrando enquanto estivermos indo para os nossos quartos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz para nós carregarmos. Ainda tem uma mensagem para ser entregue. Que o Senhor possa usar a tua vida para ser, junto com o Espírito Santo, suas testemunhas. Que o Senhor abençoe a tua vida e esta palavra em nome de Jesus. Aleluia.